Quem vos fala, pastor Rogério Paduan, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Operação Resgate de Almas. Queridos, neste vídeo nós vamos tratar o assunto sobre obreiros. Nós vamos estar inserindo o módulo de obreiros. Mediante este curso de capacitação de obreiros, nós vamos tratar do tópico a conduta do obreiro. Queridos, sabemos que um obreiro, ele, quando é separado, quando ele é direcionado a estar adquirindo a função, isso é porque Deus já o separou, Deus já o preparou, já para que possa estar se tornando possível este caminhar em sua obra. Mas para que esta obra aconteça na minha e na tua vida, é necessário, meu amado, minha amada, adquirir um conhecimento. E é através deste estudo, através desta apostila que foi lhe dada no grupo de estudo do WhatsApp, em PDF, para que você pudesse estar lendo, estar aprendendo. E aqui a gente está lapidando com os irmãos alguns pontos aonde é de suma importância estarmos apontando. Então vamos lá, vamos estar iniciando mais uma aula. Seja bem-vindo você, meu amado, minha amada, que vai estar aprendendo, você que não faz parte do Ministério de Mora, mas também vai adquirir um conhecimento muito bom, muito rico. Que Deus te abençoe. Vamos lá, a conduta do obreiro. Na página 13 da tua apostila, ela vai estar escrito assim: o obreiro e a sua vida pessoal como ministro. O obreiro e sua vida pessoal como ministro. Vamos lá, olha o que se destaca já neste início. O obreiro deve entender o ministério como vocação divina e atividade humana mais excelente. Mas pastor, aonde que eu posso ter a base disso? Nós vamos passar. Abra a tua Bíblia comigo, livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, vai dizer: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja se tornar um obreiro, um diácono, um presbítero, um missionário, um evangelista, um pastor, querido, se é o desejo do coração, excelente obra deseja. Olha que o nosso querido apóstolo Paulo declara para Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, veja bem isso. Excelente obra deseja. Se você tem um desejo no teu coração, e se essa for a vontade fervorosa na tua vida, assim Deus a considerar. E mais à frente também nós podemos estar também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos 13, capítulo 13, verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, vai dizer, anote aí: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja bem, princípio da caminhada de Barnabé e Saulo. Apartai-me a Barnabé e Saulo. Saulo era matador de cristão. Saulo, perseguidor de cristão. Mas, quando teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, o caminhar de Paulo, os pensamentos de Paulo já começaram a mudar, querido. Saulo já não era mais Saulo, e sim estava se tornando Paulo. Então, querido, muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo da maneira correta, mas estamos cegos. Será que tu és Saulo ou tu já é Paulo? Será que você se acha Paulo nas práticas de Saulo ainda? Hein?
uma pergunta para você já nesse início de vídeo, para você meditar. Porque tem muitos, queridos, muitos cristãos, muitos se dizem cristãos, se estão aí, estão dizendo, estão se achando Paulo, mas estão nas práticas de Saulo. Ou seja, estão nas condutas de Saulo, errônea, que é fora do que Jesus nos ensina. Então, para você entender, é necessário você entrar com intimidade. A Bíblia, para o obreiro, deve ser considerada como instrumento indispensável no seu ministério e deverá usá-la como única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Vamos ver o que diz em 2 Timóteo? 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Segundo Timóteo, capítulo 2, o verso 15 vai dizer, o notebook hoje está um pouquinho lento, mas vamos lá. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Que maneje bem a palavra da verdade. E no capítulo 4, isso nós lemos aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Agora, 2 Timóteo, capítulo 4, verso do 1 ao 5, o que vai dizer? 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler os versos de 1 a 5, para você entender. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas olha o que o apóstolo Paulo declara para Timóteo: mas tu, ser sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus amados irmãos, nós precisamos ter, o obreiro, ele precisa ter este conteúdo como um textual, de entender que ele deve pregar a tempo, é fora de tempo, entender que ele deve pregar, mesmo tendo que redarguas, repreendas e exorte, ou seja, usar esses três argumentos, entendeu? Para a palavra, e com toda a longanimidade e doutrina. Então são coisas importantes para o obreiro, para o ministério do obreiro. Se ele tiver que exortar, ele exorte, mas tem que ter a longanimidade, entendeu? As pregações, muitas que nós temos visto, são pregações que estão matando pessoas. Pregações de apontamento, pregações de você que está lá em cima, a roda vai girar e quem vai estar... Não, Deus não quer isso não, querido. Deus quer que todos estejam no mesmo nível, mas infelizmente existe um seleto grupo, não podemos generalizar, que hoje na qual sempre quer ser, colocar o outro irmãozinho para baixo, se ele prega um pouquinho, ele prega melhor do que o irmão, se ele fala um pouquinho melhor, entendeu? Ele se acha que tem que estar lá e que ele ia resolver, fazer acontecer, que se tivesse na mão dele seria melhor. E isso não é bom para o início de um obreiro, não, isso não é bom não.
Entendeu? O que é bom é a pessoa saber que Deus usa cada um de uma maneira. O que é bom entender é que Deus, Ele te usa, no princípio, ainda que seja na tua simplicidade, Deus Ele vai te usar. Se seja com um grande conhecimento teológico, Deus vai te usar. Seja com um pequeno conhecimento teológico, Deus vai te usar. De alguma forma, Deus Ele separa um povo para a cada povo ser aprendido, aprender com o outro. Né? Se existem pregações que são pregações mais simples, que pessoas simples entendem tranquilamente, e tem lugares que ministram teologicamente, colocando e de forma muito formal a outros. Isso é uma coisa muito importante, né? O obreiro ele precisa ser treinado, ele precisa ser preparado para estar em qualquer ambiente, porque muitas das vezes você não vai pregar com palavras difíceis a um público, a pessoas que vão te ouvir, que vão estar sendo ministradas aí pelo Espírito Santo através de você, né, com palavras, né, de difícil conhecimento aos simples, às pessoas que são de áreas mais humildes. Mas você vai ter que usar a tua sabedoria para poder trazer essas palavras que são um pouco mais difíceis, para que ao entendimento de um povo simples, ao entendimento de pessoas. Então o princípio de um obreiro estar fazendo uma boa obra é ele saber entender o que ambiente ele está seguindo, qual tipo de lugar que ele está ministrando, para poder não desfazer de maneira alguma, que o Senhor não faz acepção dos seus, mas é você também saber estar nos lugares e pregar conforme, né, a localidade. Não adianta eu querer pregar com palavras e termos teológicos, termos difíceis, pregar bonito, como muitos falam, não adianta pregar bonito, coisa e tal, até porque também você vai pregar com palavras, né, de difícil linguajar no cotidiano de uma pessoa simples, ela não vai entender a pregação, entendeu? Vai bater palma por incentivo de outros, vai bater palma, vai glorificar por incentivo de outros, mas ele mesmo em si, ele não entendeu nada. E o importante é você saber, e que você, com a simplicidade do Evangelho, contar o que Jesus fez de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, vai alcançar vidas, também vai. Vamos mais à frente. O obreiro deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos, e um exemplo de pureza em suas conversações e atitudes como líder moral e espiritual do povo de Deus, né? Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. 1 Pedro 5, capítulo 3. 1 Pedro 5, capítulo 5, você vai dizer: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas de exemplo ao rebanho. Olha que importante, né? Então, irmãos, aí também tem 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, verso 12. Verso 12, você também vai ter aí um texto: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha, o apóstolo Paulo ele declara 6 itens para Timóteo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Em que, pastor Rogério, eu devo ser exemplo dos fiéis? Na palavra, no tratar, na palavra. Na maneira que você vai conduzir, que é o que acabamos de nós colocar aqui, a maneira que você vai conduzir uma palavra, o tipo de colocações que você vai fazer numa pregação ou numa conversação entre lideranças, entre os liderados que vão estar ao teu redor, né? Outro ponto, no trato, a maneira que você vai tratar o teu obreiro, da maneira que você vai tratar
o seu colega de cargo eclesiástico, tudo isso influencia no amor, tratar no amor, mas também as pessoas têm que entender o respeito, né? E no espírito que é muito importante, você tem que estar sempre orando a Deus para buscar todas as fontes no Espírito Santo, na fé. A fé, você precisa ter fé para poder fazer a obra de Deus acontecer. Muitas vezes não é fácil, às vezes são trabalhos difíceis da obra do Senhor, um obreiro para fazer, então ele precisa ter fé para poder estar avançando, né? E na pureza, se é uma pessoa pura de coração, se é uma pessoa íntegra, reta, isso são coisas de um obreiro que ele deve seguir. Então, vamos seguir mais à frente aqui. O obreiro deve ser modelo de boa conduta em todos os sentidos, né? Isso aí nós já lemos, né? Vamos descer. O obreiro deve zelar ao máximo pelo bom nome do ministério, da palavra e do Senhor Jesus, né? O obreiro deve zelar ao máximo pelo bom nome do ministério. Você, obreiro do teu ministério, tem que zelar por ele. Você tem que honrá-lo, você tem que respeitar o teu líder, o teu pastor. Você tem que honrar, você não pode escandalizá-lo, você não pode ficar em rodinhas de más conversações, você não pode ficar de comentários aí alheios, né, da tua liderança, porque isso não provém de Deus, porque isso não é bom. Então você que fica nesse nível, é bom cortar. Se você quer ser um obreiro, corta essas conversaçãozinhas que não tem crescimento algum, ficar de tititi, parará, isso não tem crescimento na obra de Deus. Então saiba disso. Não anda, a obra não flui, né? Com contender, então, irmão, não flui de jeito nenhum. Então você tem que se tornar exemplo, não mau exemplo, né? As pessoas ao passar e ver você passar tem que falar bem de você e não falar mal de você. Você tem que saber zelar pelo teu ministério, a palavra e do Senhor Jesus, né? O obreiro deve ser prudente ao se relacionar com as pessoas, principalmente do sexo oposto, né? Então, o obreiro deve evitar linguagens impróprias ao seu ofício, como piadas obscenas. Isso não. Ele nem um tipo de piada, de fazer chacota com o irmão, não. Isso não é bom, não. Entendeu? Tu é um obreiro. Tu tem que ter postura de obreiro. Você tem que agir. Não estou falando para você ser um robozinho, não. Não, mas você tem uma conduta verdadeira de um bom obreiro. Mais à frente, o obreiro deve evitar, o obreiro deve ser moderado, agindo sempre com discernimento em relação à posição que ocupa. Então veja bem aí, subir na tela um pouco aqui. Então, o obreiro deve ser moderado, agindo sempre com discernimento em relação à posição que ocupa. Então, um bom obreiro, ele tem que ter moderação nas suas palavras, na conversação, saber situar em cada caso. Próximo, o obreiro deve ser dizimista fiel. Sim, o obreiro, por quê? Os obreiros são que ajudam a manter a casa de Deus. Os obreiros são que ajudam. Então, os obreiros são levantados meramente para ajudar na obra de Deus, se tornar um bom obreiro, um bom ministro e também um bom dizimista fiel, que por causa do dízimo dele é que é pago o aluguel, toda a manutenção da igreja, toda a infraestrutura é feita com os dízimos. Então, os dízimos, né, que tem a parte administrativa da igreja, ela vai ter uma média de rentabilidade, sabendo atuar com os seus compromissos devidos. Então, se não tem as rendas entrando, então fica difícil avançar o campo, crescer a igreja, obter o que Deus tem prometido. Então, a igreja, ela depende de mim, depende de você, depende de cada um. Então, deve ter cuidado no trajar, vestindo sempre dignamente com a função em que ocupa. Né? Você se tornar um obreiro, você não vai ficar de camisetinha, né, para lá e para cá, você não vai para o templo de bermuda, né? Então você tem que passar a tomar uma postura. Se você quer ser um obreiro, se você quer se tornar, a partir do momento que você aceita, então você já está optando em abrir mão de alguns privilégios e deleites que você tinha
Então, é postura. Então, é você honrar aquele ministério e que Deus tem concedido. Então, você tem que começar a moderar o quê? As tuas vestes. Tu vai pregar, tu vai subir para o altar. Poxa, você é uma igreja assembleia, tua igreja é assembleia. Geralmente a assembleia é adornado. Então, você também tem que passar a andar adornado. Você vai pregar, você sobe adornado. Por quê? Isso é postura, irmão. Isso é você mostrar uma postura diferente. Não é aparência, mas é você saber. O cargo que você ocupa é um cargo de postura. Então passa a começar a mudar a tua conduta de veste, de postura. Passa a ter uma postura de um obreiro de verdade. Então, devem ter modos e costumes que coadunem com a posição que ocupa. Saber relacionar-se com os colegas de ministério, não esquecer as boas formas de tratamento, mesmo apenas ao se referir ao colega, é preciso demonstrar respeito, para o teu colega de ministério. Deve ter motivação para alcançar os liderados. Nunca deve sempre agir como dominador, pois o rebanho não é sua propriedade particular. Ele é apenas confiado aos homens chamados por Deus. Então, obreiro, nunca se deve agir como dominador, pois o rebanho não é sua propriedade particular. Ele é apenas confiado a homens chamados por Deus. Entenda isso, você que almeja um pastorado, você que almeja estar liderando um grupo de jovens, você que almeja estar liderando um grupo de irmãs, um grupo de varões, então você não pode ser dominador. Você tem que agir pelo Espírito Santo. E se o Espírito lhe conduz, então haja conforme ele lhe conduz dentro da palavra. Mais à frente, deve ser o exemplo para os seus liderados. Saber dar ordens, não esquecer das duas palavras-chave do relacionamento social: obrigado e por favor. Tem muitas pessoas que não são gratas, tem muitas pessoas que são ingratas. Então é importante você estar pegando esses toques, são dicas. Isso, na verdade, nós estamos até aqui passando dicas, né, de uma conduta do obreiro. Não fazer discriminação entre pessoas de classes sociais diferentes. Somos todos iguais. Então, queridos, porque é um irmãozinho mais pobre, que chegou um irmãozinho lá menos favorecido, você não tem que fazer acepção dele, você não tem que pegar e estar, né, desfazendo desse irmão, não, de maneira nenhuma. Então, essa foi aí a página 13, que foi a nossa introdução da conduta do obreiro. E a palavra-chave que você anota aí é ser exemplo. A palavra grega produzida por exemplo é tupos, que significa modelo, imagem, ideal ou padrão. O obreiro ou o pastor, antes de qualquer coisa, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Paulo diz a Tito a fazer o mesmo. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles fazendo a boa obra. Tito, capítulo 2, versículo 7. Então, meus irmãos, o 2.1 foi sobre este assunto tratar, a conduta do obreiro, ou seja, são tópicos na qual você, que tem a apostila, você já deve ter lido, já deve ter entendido alguns tópicos que já deve ter confrontado contigo, porque é necessário muitas das vezes você ler, reler e ver que está tudo pautado na Bíblia. Não tem nada da palavra do que o homem quer escrever, não, é o que está na Bíblia.
Então os exemplos estão tudo buscados biblicamente, sendo colocados para que você tome uma postura, para que você tome uma conduta de um obreiro de verdade. Então, tópico 2.2. Não, vamos tratar agora a vida espiritual do obreiro. O obreiro e a sua devocional. Um obreiro que quer lograr êxito no ministério deve procurar cultuar um relacionamento sadio com Deus, através da oração e meditação da sua palavra, e procurar ter uma vida de oração. Pastor, uma vida de oração, mas em que texto da Bíblia vai me dar uma referência? Vamos lá. Lucas, capítulo 6. Abra comigo aí a tua Bíblia. Lucas, capítulo 6, versículo de número 12. Vai dizer aqui para você: e ficaram cheios de furor. Perdão, esse é o 11. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Então, uma vida de amor à palavra, uma vida de santidade, buscar estar se santificando a todo tempo, se apartando do pecado, da prostituição, do olhar pecaminoso, do adultério, se apartar de tudo, lutar, porque o diabo, ele conhece as tuas fraquezas. Ei, obreiro, o diabo conhece aonde ele te pega na curva. Então é onde você sabe que tem que corrigir, corrija, para você tampar a brecha e se tornar um bom obreiro. Então, uma vida de santidade. A santidade na vida não é uma opção, não é uma opção, não. Eu quero santificar hoje e amanhã eu já não quero mais. Não é uma opção. É uma ordem. É isso mesmo, uma ordem. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda vossa maneira de viver. Mas, pastor Rogério, aonde está isso na Bíblia? Que eu também tenho que buscar minha santidade. Em 1 Pedro, capítulo 15. 1 Pedro 15. 1 Pedro 15. 1 Pedro 1, 15. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, querido, perdão. Pedro, aqui deu. Perdão, irmãos, estamos procurando aqui. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 15 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, lá no livro de 1 Pedro é colocado, portanto, aí vou a mais no verso 16. Eu vou ler até o 14, verso 14 olha o que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. E olha o 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a palavra é clara, sede santo, porque eu sou santo. Então, irmão, você procura buscar a tua santidade. Humildade, importantíssimo. Nada façais por partidarismo,
ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Livro de Filipe, capítulo 2, verso 3 e 4. Não menosprezar os companheiros por não possuir os seus talentos e dons. Isso aqui é muito importante para você, obreiro, você membro que quer se tornar um obreiro, que fica apontando o teu irmão a todo tempo que o teu irmão não faz o que tu faz, que o teu irmão não está aonde que tu está. Então, irmão, você tem que entender uma coisa, nem sempre tem irmãos que vai ter o talento que tu tem. Se tu tem, amém, show, muito bom. Mas saiba respeitar o espaço do teu irmão, do teu colega obreiro, porque você tem que saber entender que muitas vezes, por você às vezes estar no ministério que já te doutrinou, te ensinou, te capacitou para isso, você já faz. Porque hoje em dia você vê que muitas pessoas estão se tornando, estão indo de igreja para outra igreja, não consegue se firmar. E quando um irmão que vem de uma igreja para outra tem um pouquinho de conhecimento a mais, o outro irmão já fica com inveja, achando que o irmãozinho quer tomar o carro, coisa e tal, e muitas vezes não é. Não estou dizendo que não ocorre, pode ocorrer, o outro irmão já está de olho mesmo no carro, pode ocorrer, irmão, isso é fato. Nós vivenciamos coisas parecidas ao decorrer de uma caminhada ministerial, mas muitas das vezes, a pessoa ela já é didática, mas sabemos que alguns são intrujão, outros estão entrando demais, outros querem se mostrar porque sabem fazer, mas não sabem ter um momento adequado para poder respeitar o espaço do outro irmão. Então, irmãos, não menosprezar os companheiros por não possuir os seus talentos e dons. Escute isso. Não rejeitar a instrução, ser receptivo à ministração de pessoas diferentes de você, Porque tem muitos irmãos que se acham, começa a pegar um pouquinho a palavra, manejar um pouquinho a Bíblia, aí já acha que é ele que tinha que estar lá, porque se ele estivesse lá, quebrava tudo, explodia tudo, não fazia nada, irmão. Porque quem faz não é tu, é o Espírito Santo. Quem faz é o poder de Deus sobre a vida daquele que estudou para poder. Uma palavrinha simples, mas uma palavra edificante, que edificou algumas vidas. Então Jesus preparou aquele dia para aquelas vidas. Daí você que está acostumado só no roda-roda, Tá igual esse programa aí de televisão aí que é roda não sei o que, Se a roda não girar não aconteceu nada, se não tiver vaso entregando, Deus não falou na casa. Tem gente que é assim, infelizmente, são ignorantes da fé. Esse ignorante da fé só acha que se tiver a mover, Deus habitou. Se não tiver a mover, Deus não habitou. Então, infelizmente, o povo está se tornando o povo do movimento, mas o povo verdadeiro que vai para o céu é o povo do conhecimento, porque a palavra é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vai ser movimento que vai te libertar, não vai ser movimento que vai fazer você se tornar um obreiro melhor, não, mas é pela palavra. Então, querido, é pela palavra que nós somos libertos, é pela palavra que nos transforma, é pela palavra que nos capacita, é pela palavra que nos faz crescer como bons obreiros. Então, se você quer ser um bom obreiro, então você escute isso: não rejeitar instruções, ser receptivo à ministração de pessoas diferentes de você. Não, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, saiba respeitar o teu irmão, que muitas das vezes ele está ali lutando. Às vezes o irmão fala 3 minutos, 5 minutos, mas os 3 minutos que ele falou foi de grande valia do que os 45 que tu vai falar, e só fala abobrinha, só quer falar, contar da vida dos outros, contar testemunho dos outros, contar tudo dos outros, menos a palavra de Deus. Ou seja, você é um contador de história, você não é um pregador, você é um contador de historinha. Então contar a história, olha, um monte de história. Agora, contar um testemunho teu edificante, entendeu? Mas também saiba colocar as palavras certas, Porque tem obreiros que às vezes são antiéticos no altar. Então você, obreiro que está ouvindo esta mensagem, você tem que se tornar ético, você tem que saber colocar as palavras dele, porque você não está num bar, você não está numa esquina qualquer, você não está num baile, você está num lugar santo, você está no altar de Deus. E estar no altar de Deus significa ter respeito, ter reverência com o nosso Senhor Jesus. Porque um altar, quando é levantado por permissão de Deus. E se é levantado por permissão de Deus, querido, então saiba
está. Então, a vida espiritual do obreiro, ela precisa ser realmente cheia do Espírito Santo. Um obreiro cheio do Espírito Santo não é um obreiro de movimento, não, cantar mistério o tempo todo, não. Um obreiro cheio do Espírito Santo é um obreiro que tem o conhecimento da palavra. Um obreiro cheio do Espírito Santo é um obreiro que busca o conhecimento para ter o crescimento, o amadurecimento no seu ministério. Então, irmão, saiba diferenciar isso. Saiba se tornar um obreiro aprovado, sendo uma pessoa sensata, sendo uma pessoa que faz a obra com carinho, com amor. Então, o lado espiritual, ele precisa ser trabalhado fortemente para que você possa avançar o campo e assim a gente seguir a esse próximo tópico, que é o obreiro e a sua família. É o obreiro e a sua família. Então vamos lá, meus irmãos, o obreiro e a sua família. O obreiro aspira à excelência, à excelente obra do episcopado. Isso sugere que ele deve ter como companheira uma mulher em condição de ajudá-lo no ministério. Pastor, mas aonde está isso? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3, e no verso 11, 3, do 3 ao 11. Timóteo, 1 Timóteo 3, verso 3 ao 11. Vamos ler? Então vamos lá. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a doméstica. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, irmão, primeiramente você tem que saber governar a tua casa, cuidar da tua casa, para poder cuidar da casa de Deus. Não neófito. O que é isso, pastor? Neófito, novo convertido, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, irmãos, olha só o verso 6. Não neófito. Por quê? O neófito, ele chega cheio de gastos, então um novo convertido, ele dificilmente ele é chamado para esta missão. Por quê? Porque o neófito, ele está aprendendo ainda, está tirando os carrapichos, está lapidando ainda, para poder estar moldado conforme, né, a palavra do Senhor. E aonde muitos, aleluia, não aceitam, acham que eu tenho um chamado para evangelista, eu tenho um chamado para presbítero, eu tenho um chamado para pastor. Aí acha que da noite para o dia já tem que ser. E não é assim, irmãos. Temos que ter o conhecimento, temos que buscar o conhecimento, temos que ter a chamada de Deus também. Então tem a chamada de Deus, agora busca o conhecimento. Verso 7 vai dizer: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Olha aí, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância,
guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam e se forem irrepreensíveis. Escute bem isso, verso 10. E também estes sejam primeiro provados. Então, irmãos, para você chegar a um curso de capacitação de obreiros, primeiramente você é aprovado. E tem muitos que já são reprovados de imediato. Muitas pessoas que têm grandes talentos no ministério e na casa do Senhor, mas continuam com carrapichos, não querem abandonar a prática do pecado, não querem largar coisas que são mundanas. E isso influencia para que você não se torne obreiro. De repente você está aí com o teu pastor querendo se tornar um obreiro há muito tempo. Mas por que você não se torna? Porque o seu pastor conhece a ovelha, ele conhece cada um. Então ele te conhece bem e sabe que ainda está cheio de carrapicho que precisa ser tratado. Está cheio de carrapicho que precisa ser tirado ainda. Então tem coisas do mundo que tu não largou. Então tu não vai adaptar o mundo na casa de Deus não, meu irmão. Você vai ter que mudar a conduta do Senhor. Ou você muda, entendeu? Para poder estar na casa do Senhor, porque você não vai mudar a igreja não, você não vai mudar Jesus não. Quem tem que mudar é você. A Bíblia, ela aponta muitas coisas aqui, para mim e para você. Em todas elas o errado é eu e você. Nós temos que nos corrigir e estar voltado à Bíblia, à palavra do Senhor. Então, mais à frente, nós vamos ler o verso 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizientes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, foi aí até o verso 11, né? Que foi colocado. 1 Timóteo capítulo 3, 3 ao 11. Então, no 11 fala aí, ó. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, você mulher, você esposa, você tem que estar com uma fidelidade para com o teu esposo. Você tem que estar ali lado a lado. Você tem que estar fazendo a tua parte como uma boa esposa, para que possa o ministério do teu esposo crescer lado a lado. Então, entenda bem, precisa estar voltado à palavra de Deus. Vamos mais à frente. O obreiro casado deve tratar a esposa e os filhos como estabelece a palavra de Deus, tornando-se exemplo para o rebanho a partir de sua própria casa. Então não adianta você ser um obreiro da casa de Deus, querer fazer bonito lá na igreja e na tua casa você espanca a tua mulher, na tua casa tu espanca teus filhos. Então isso não é bom, isso não é bom. Então você precisa entender que é necessário você cuidar bem da tua casa, tratar bem. Por quê? Quando você é passado de um carro para o outro, a tua família entra em conversação com a liderança, para que possa entender se você é um bom esposo ou não. O obreiro deve também ser dedicado à sua família, esforçando-se para lhe dar o sustento adequado, o vestuário, a educação, assistência médica e tempo necessário. Então, tem que ter um tempo necessário para a sua família, para o cuidado. Então tem a referência aí, 1 Pedro 3, 7, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, Tito, capítulo 1, verso 6, Lucas 11, capítulo 11, verso do 11 ao 13. Então são algumas referências referentes a esse tópico. O obreiro deve evitar comentários na presença dos filhos menores, dos problemas, aflições ou frustrações que porventura possam acontecer no seu ministério. Importantíssimo, obreiro, você evita as conversações do ministério, problemas perto de seus filhos. Não é bom, não é bom. Eu estou falando, não é bom. Então, pastor, me dá uma referência bíblica. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4,
verso do 1 ao 4. Que os homens, escute isso, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque nada me sinto culpado, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao 4. O final vai dizer, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O obreiro deve reconhecer a ação de sua esposa junto à família como algo essencial, não a envolvendo no ministério ou em tarefa eclesiástica se ela não se achar vocacionada e assim comprometer o seu bom desempenho familiar. Então, irmãos, entenda uma coisa, tem muitos que querem forçar, às vezes, uma irmã ou outra a estar em algo que muitas das vezes não é a vocação dela para aquilo. Então, por exemplo, a esposa de pastor, ela já tem a função dela de ser a esposa do pastor, já é um cargo muito forte. Então, em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 7, em Efésios, capítulo 5, verso 28 e 33, vai dizer, então, irmão, muitas das vezes as pessoas acham porque é pastor, a esposa do pastor tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser nada que tu quer não, irmão. Não, a esposa do pastor tem que ser quem ela é, o que ela gosta de fazer na obra do Senhor, independente do cargo eclesiástico dela. Só que, infelizmente, a mente pequena de muitos irmãos é voltada à cobrança, aonde que ele mesmo ou ela mesma poderia estar atuando, fazendo algo diferente. Não, aí tem que ser a fulana, tem que ser a esposa. Não, tem que ser você. Porque se você está incomodado com a função, é porque Deus já está te incomodando para você meter a mão e ajudar a fazer. Querido, é desse jeito. Só que, infelizmente, a mente pequena do ser humano faz com que ele ache que tem que ser a esposa do pastor. Não, a esposa do pastor, se a esposa do pastor não fizer, eu também não fazer. Se a esposa do pastor não for, eu também não vou. Se a esposa do pastor não estiver no círculo de geração, eu também não faço parte. Se a esposa do pastor não estiver fazendo parte do grupo das mulheres, eu também não faço parte. Irmão, para com isso. Se Deus constitui um grupo de irmãos, então pessoas que se enquadrem dentro de funções. Então, você entenda uma coisa, tem função que você não gosta de estar, tem gente que não gosta de estar em portaria, tem gente que não gosta de estar tomando conta de criança em salinha, tem gente que não gosta de estar pregando uma palavra, está fazendo devocional lá em cima, tem gente que não gosta de estar dirigindo um culto, tem gente que não gosta de nem estar no corredor, e tem gente que não gosta de fazer nada. A verdade é essa, ficar sentado o tempo todo, né, como uma dama ou como um príncipe lá sentado, esperando, né, as coisas caírem do céu ali para ele ali, e as coisas acontecerem, né, tudo na mãozinha. Né? Infelizmente são os crentes mimimi, os crentes mimados, criados com vó, jogando bola de gude no tapete, soltando pipa no ventilador, né? É isso aí, irmão. Infelizmente tem pessoa nesse nível. Mas em tudo se trata de que você precisa aprender o que é certo. Então, 1 Pedro, capítulo 3 vai dizer, livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, vai dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, tá aí a referência do texto. Amém, meus irmãos? Então é isso, né? Essa primeira etapa, nós finalizamos aqui, o obreiro e a sua família, e nós já voltamos logo a seguir no próximo vídeo com o obreiro e a sua igreja. Né? Essa temática de obreiro é um pouquinho grande, um pouquinho extensa, então a gente está dividindo os vídeos aí, então eu creio que esse vídeo já tenha quase 1 hora aí. Então nós vamos finalizar essa primeira etapa aqui e vamos no próximo vídeo
2.4, o obreiro e a sua igreja. Te vejo lá e a paz do Senhor.